Tem uma música que diz: e o de cima sobe e o de baixo desce. Ou tem o ditado: o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Veja só essa matéria. 26 bilionários ficaram pelo menos $1 bilhão mais rico no mês de outubro, no mês passado. 26 bilionários ganharam em apenas um mês $1 bilhão, o equivalente a 5 bilhões de reais em apenas um único mês. Vamos ver o que diz a matéria. O mês passado foi o melhor na Bolsa de Valores em 46 anos, o que fez com que muitos bilionários dos Estados Unidos chegassem ao Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, muito mais ricos. Para esses bilionários, a bruxa não está solta, ao contrário. Vamos ver o que diz mais a matéria. Outubro pode ser o mês mais assustador do ano. Afinal, ele termina no Dia das Bruxas. Porém, no ano de 2022, ele marcou um alívio bem-vindo após um período realmente medonho para os investidores. Isso também vale para muitas pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Um rally histórico no mercado de ações no mês de outubro, em outubro, o melhor em 46 anos, deixou muitos bilionários dos Estados Unidos ainda mais ricos do que o mês retrasado, o mês de setembro. De acordo com as estimativas da Forbes, as fortunas de 26 desses endinheirados bilionários aumentaram $1 bilhão ou mais no mês de outubro, depois de atingir uma baixa anual, no mês de setembro. O Dow Jones, que acompanha 30 ações de primeira linha, incluindo a Apple, a Disney e a Coca-Cola, encerrou outubro com um ganho de 14%, o melhor desempenho mensal desde o ano de 1976, foi o ano que eu nasci. O S&P 500 e a Nasdaq Composite subiram 8% e 4%, respectivamente. A S&P 500 subiu 8% e a empresa Nasdaq Composite subiu 4%. Bilionários mais ricos. O maior ganhador de dólares no mês passado, no mês de outubro, foi Larry Ellison, cofundador, presidente e diretor de tecnologia da gigante de software Oracle. Seu patrimônio líquido estimado saltou de 16 bilhões e 600 milhões de dólares. Rapaz, é dinheiro. Deve estar mais ou menos aqui mais de 60 bilhões de reais. Foi um aumento de 19% na fortuna desse cara. Quer dizer que ele ficou 19% mais bilionário. Não é nem milionário, é bilionário. Em dólar ainda. A causa foram as ações da Oracle, que subiram 24% depois de atingirem
o fundo do poço em meados de setembro, após lucros decepcionantes e demissões no mês de agosto. O reverenciado investidor Warren Buffett, cuja empresa Berkshire Hathaway detém participações em ações de primeira linha como a American Express, a Coca-Cola e Chevron, viu sua fortuna subir 8 bilhões, subir para 8 bilhões e 900 milhões de dólares, cerca de 10 bilhões de reais. Ela subiu equivalente, ele ficou 9,4% mais rico no mês de outubro, embora seu patrimônio líquido estimado ainda seja 5,3% menor do que no início deste ano de 2022. A Berkshire está superando a Dow Jones até agora. Você viu, ficou menor ainda a fortuna do cara, hein? O cara tem uma fortuna de 10 bilhões de dólares. Outro vencedor foi Phil Knight, fundador da empresa de calçados e roupas esportivas, a Nike, muito conhecida, com sede em Oregon. Suas ações caíram para 83 dólares em setembro, menor nível em 20 anos, depois que a empresa divulgou um enorme aumento dos estoques causado por problemas na cadeia de suprimentos. Isso derrubou a lucratividade no período. As ações da Nike recuperaram-se e subiram cerca de 9% no mês de outubro, adicionando 2 bilhões e 900 milhões de dólares ao patrimônio líquido da Knight, mas ele ainda perdeu 23 bilhões e 500 milhões de dólares neste ano. Mesmo assim, o camarada está bilionário e não deve estar tão triste nem chorando pelos cantos. Dono da Nike. Apenas 2 dos maiores bilionários ganhadores de outubro estão melhores agora do que no início do ano de 2022. Um deles é Thomas Petterfrey, fundador e presidente da plataforma de negociação online Interactive Brokers, cujo patrimônio subiu 5,5% no acumulado do ano de 2022. As ações de sua empresa subiram 26% em outubro, depois de superar as previsões e registrar receitas recordes no terceiro trimestre de 2022. Receitas recordes. Enquanto isso, o fundador e presidente da Ubiquiti Networks, Robert Pera, nome difícil, né? Robert Pera, vale cerca de 20 bilhões e 100 milhões de dólares, um aumento de 12% a mais do que em janeiro. Dá mais ou menos uns 100 bilhões de reais a fortuna desse Robert Pera, já que a forte demanda por dispositivos de rede impulsionou as ações de sua fabricante de equipamentos sem fio. Bilionários mais pobres. Se pode se chamar bilionários de pobre, né? Ficaram com menos dinheiro, né? Pobre não ficou. Então aqui está errado, né? Bilionários mais pobres não existe. Claro, houve muitos que tiveram um mês macabro em outubro, conforme relatado anteriormente pela Forbes. Os líderes de tecnologia, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, e Jeff Bezos, que agora é Meta, né? Na verdade não é nem mais Facebook, agora é Meta Platforms. É o antigo dono da Facebook, é o dono da Facebook que mudou o nome, né? E Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, viram suas fortunas despencar depois que a Meta Platforms, que é uma empresa do Mark Zuckerberg,
e Amazon, que é a empresa do Jeff Bezos, respectivamente relataram resultados trimestrais, é difícil falar essa palavra rápida, resultados trimestrais decepcionantes. Pelo menos 5 bilionários perderam $1 bilhão ou mais no mês de outubro, incluindo eles Elon Musk, que perdeu 24 bilhões e 700 milhões de dólares, mas continua muito rico, a ex-mulher de Jeff Bezos, Mackenzie Scott, perdeu 3 bilhões e 100 milhões de dólares, mas continua rica, muito rica. O rapper que virou empresário de moda, Kanye West, perdeu 1 bilhão e 600 milhões de dólares, mas continua muito rico. Justin Moskovitz, cofundador da Meta, que era a antiga Facebook, perdeu 1 bilhão e 600 milhões de dólares, mas continua muito rico. E o herdeiro da Estée Lauder, Leonard Lauder, perdeu 1 bilhão e 100 milhões de dólares, mas continua muito rico. Mesmo esses caras perdendo, alguns bilionários perderam dinheiro, porque é um jogo, né? A bolsa de valores é um jogo, né? Uma hora está lá em cima as ações, uma hora está lá embaixo, os caras continuam muito ricos. Agora, vê se o pobre consegue ter tanto dinheiro assim e ou consegue ganhar muito dinheiro nas ações, né, nas bolsas de valores, arriscar dinheiro na bolsa de valores. Quando você tem muito dinheiro, você consegue, né, investir em bolsa de valores e você está sujeito a perder ou ganhar, mas quando ganha muito dinheiro. E se perder, tem muito dinheiro de sobra, né? Essa é a diferença do ricaço, né, do bilionário, do milionário para um pobre, né, que se tentar se arriscar aí em investir na bolsa de valores. É como diz aquela música que eu falei no começo, enquanto o de cima sobe, o de baixo desce. Complicado, hein? Os ricos cada vez mais ricos e mesmo que perde, continuam muito ricos. Fui! Deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal.